Olá, meus irmãos, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus mais uma vez para você. Espero que você esteja tendo uma noite abençoada, né? Uma noite de grandes vitórias, regozijos na presença de Deus. Mais uma vez estou aqui com o objetivo de trazer uma palavra para a edificação da sua vida. E quero compartilhar com os irmãos aqui no livro de Segundas Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz: E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto ele é muito conhecido no nosso meio cristão, né, no nosso meio evangélico, e muitas das vezes nós só nos atentamos, né, para este versículo. Se nós lermos o contexto inteiro, nós vamos ver que aqui é o exato momento em que o templo está sendo inaugurado. Templo que nós conhecemos na Bíblia e até hoje como o Templo de Salomão. Este templo que se iniciou o desejo da sua construção desde o reinado do rei Davi. Mas Deus, né, deixa claro para o rei que ele não poderia fazer a edificação deste templo. E Deus permite que o seu sucessor, ou seja, alguém da sua linhagem, construísse esse templo. E este é o rei Salomão. Quando o rei Salomão acaba de construir o grande templo em nome de Deus, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 11, se depois vocês lerem, que Deus aparece para Salomão e orienta para que, se o povo quer que Deus continue vivendo dentro daquele templo perpetuamente, aí que entra o versículo que nós lemos, que este povo, para que este povo possa desfrutar da permanência da presença de Deus, o povo tem que orar, o povo tem que se arrepender, o povo tem que se humilhar e buscar a face de Deus. Olha só, imagine, querido, milhares de pessoas fazendo grande festa pela inauguração daquele grande edifício erguido em nome de Deus. E Deus aparece para o rei Salomão e diz para ele: olha, achei muito bonito, achei muito belo toda a apresentação, toda a festa, toda a polpa que foi realizada, mas a minha preocupação maior, Salomão, para que minha presença fique perpetuamente neste lugar. O meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa orar, precisa se humilhar, precisa buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí eu virei, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias muito trabalhosos, aonde não precisa ter muita intelectualidade para ver que existe uma guerra alastrada em nossa nação, politicamente falando, questão de saúde, financeiramente, segurança, está um caos. Vamos deixar um pouco de lado, falando globalmente. Vamos falar nacionalmente. Nós estamos passando por uma grande crise e as informações que nós vemos obtendo é que a tendência é as coisas piorarem, né? E isso nos causa muito temor e tremor. E nós sabemos que desde que o mundo é mundo,
Quando há alguma crise, sempre quem vai sofrer é o povo pobre. Na história sempre foi assim. Quem sempre vai sofrer é o povo pobre. E é nesse contexto também que eu quero entrar para dizer para vocês, queridos. Às vezes nós nos preocupamos muito com a aparência das coisas. Queremos enfeitar muito o pavão. E quando na verdade quem nós devemos realmente agradar, nós muitas das vezes não nos importamos. Nós vemos pessoas preocupadas em apresentar o seu melhor para as outras pessoas e não estão nem um pouco preocupadas com o que Deus acha, com a opinião de Deus, não se importam, mas apresentam-se diante das pessoas, com aquela cara de que Deus está se agradando. E nem sempre Deus está se agradando. E Deus, Ele quer que nós que oramos em seu nome e que clamamos em seu nome, viemos a nos humilhar, viemos a orar, viemos a buscar a sua face, se converter dos nossos maus caminhos, porque hoje não tem mais aquele templo. Aquele templo de Salomão foi destruído. E hoje nasceu um novo templo que realmente é a representação do que Deus queria. Aquele templo construído por tijolos, por blocos, por rochas, por pedra, na verdade é a representação do que realmente Deus queria. No livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 16, 17, diz assim, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então, aquele templo representava, na verdade, qual era o objetivo de Deus para o seu povo. Deus não estava preocupado com a grandeza, com a riqueza, com o esplendor daquele templo de Salomão. O que na verdade Deus queria que o seu povo entendesse, que Deus ele queria, não era uma morada de tijolos, mas que Deus queria habitar dentro de cada coração, de cada vida, que na verdade o templo que Deus tanto quer habitar se chama eu e se chama você. Este é o templo. Então por isso que Deus ele fala para Salomão que este templo, Ricardo, precisa, versículo 14, precisa se humilhar, orar, buscar a face e se converter dos seus maus caminhos. Sou eu que preciso me humilhar, sou eu que preciso orar, sou eu que preciso largar as práticas que sujam aquilo que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, versículo 19 e versículo 20. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? E vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Então, amados, nós que somos corpo, templo, morada do Altíssimo, nós precisamos cuidar deste templo. Nós precisamos separar este templo. Não podemos contaminar aquilo que o Senhor já purificou. Não podemos sujar aquilo que o Senhor já santificou. Nossa vida é morada para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minhas palavras. Meu Pai o amará, e nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Olha só, querido, que maravilha. Era isso que Deus estava falando para Salomão. Se o meu povo se converter, se purificar, se humilhar, me buscar, eu vou fazer morada dentro deles. Eu vou morar perpetuamente. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Carregar a presença de Deus dentro de nós. Eu lembro que quando eu era bem novinho,
assim que eu aceitei Jesus, bem novinho, eu lembro que as pessoas não precisavam ouvir que nós éramos cristãos. Eu lembro que as pessoas não precisavam saber que nós éramos cristãos. O testemunho e a graça de Deus morando dentro de nós fazia com que as pessoas enxergassem isso em nós, né? Então, é isso que Deus quer do seu povo. É isso que Deus quer que nós tenhamos dentro de nós. Olha o que a Bíblia diz no segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Então, querido, olha a preocupação que Deus tinha quando falava com Salomão, dizendo: Salomão, para que minha presença fique dentro do homem, que era o objetivo de Deus, para que minha presença fique dentro do templo, o meu povo não pode se contaminar, porque desde lá do Egito, o povo já tinha práticas pagãs. Todos nós sabemos que quando Moisés subiu ao monte, que Deus estava ali dando as tábuas da lei, quando Moisés desce, ele encontra o povo adorando o ídolo, um bezerro de ouro. E por causa daquele pecado, Deus quis exterminar com a nação de Israel. Então Deus está dizendo: Salomão, que o meu povo não venha se contaminar, que o meu povo não venha se corromper e voltar os seus corações para práticas pecaminosas que me desagradam. Ou seja, nós usarmos o nosso corpo para desonrar a Deus quando Ele já purificou a nossa vida. Queridos, que nossa vida venha a ser morada para a exaltação do nome do Senhor. Que nós possamos, querido, carregar a presença de Deus dentro de nós, para que outras pessoas possam também ver o brilho, o esplendor e a glória de Deus através de nossa vida, que é o templo do Senhor. E para nós fecharmos, olha que a Bíblia diz aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo dizendo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só que maravilha, querido. Quando Cristo faz morada dentro de nós, quando Cristo passa a ser o morador dentro de nós, a nossa vida já foi crucificada com Ele. Ou seja, as práticas velhas já foram. Quando Jesus teve um encontro com Nicodemos e questionando ele, Jesus disse: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. E ele, não entendendo, achando que como que um homem já em avançada idade poderia voltar para dentro do ventre da sua mãe. Então Jesus lhe disse: Nicodemos, você é muito inteligente, mas as coisas espirituais você ainda não entendeu, mas eu vou explicar para você. Quando eu disse para você que é necessário você nascer de novo, significa que você precisa ser batizado e nascer uma nova criatura. Então, querido, é isso que Deus quer de nós, que nossa vida seja transformada para que Ele possa habitar dentro de nós. Não estou dizendo aqui que não haverá quedas, não haverá deslizes, não haverá momentos em que nós iremos pecar contra o nosso Senhor, até porque nós ainda não estamos no estágio de glorificação, nós estamos ainda no estágio de santificação. A glorificação é somente no céu. Mas todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, quando ele peca e ele tem a consciência de que pecou, ele corre para pedir perdão ao seu Deus. Livro, se não me falha a memória, de 1 de João, capítulo 2, nos diz que: filhinhos, não pequei, todavia se alguém pecar, nós temos um advogado justo diante de Deus. Então, querido, que nós possamos entender a responsabilidade que nós temos de carregar dentro de nós
a presença de Deus. O templo de Salomão não existe mais. Existe a informação que estão querendo construir um novo templo. Mas que construiam 2, 10 mil, não importa. O objetivo daquele templo era mostrar para o povo que, na verdade, o que Deus queria era habitar dentro do templo feito de carne e osso. Eu e você, que nós sejamos essa morada que carrega a presença de Deus, para que outros vejam o brilho da salvação de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.